Estou aqui na livraria Paisagem do Shopping Bourbon, Carlos Gomes e o canal Dalmolin Energice. Tenho o prazer de receber Eduardo Jablonski. É uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Eduardo Jablonski, que tem uma história na crítica literária. E todos os que me assistem dentro do meu canal, Dalmolin Energice, vão ter a satisfação de ouvir alguém que domina os livros, que olha os livros de uma outra forma e que avalia os autores que, na verdade, são muitos. Hoje ele está já com 39 livros publicados, é uma coisa maravilhosa. Então, todos os que me assistem podem compartilhar esse vídeo, porque o canal Dalmolin Energice, ele tem um objetivo, ele tem uma missão: abrir caminhos, criar oportunidades e possibilitar que pessoas com capacidade, com experiência, possam contribuir com a comunidade, especialmente com os jovens. E é exatamente o que o Eduardo Jablonski vai fazer aqui conosco. Eduardo, a primeira coisa que eu quero perguntar para ti nessa verdadeira caminhada em cima dos livros, que aliás eu posso adiantar para todos que o que estamos fazendo é um case de um dos melhores críticos de literatura do Brasil. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é em relação ao exemplo da tua mãe, Sônia, que era uma leitora voraz. Foi muito importante isto para ti. Pode nos contar o que isto te levou a fazer? Eu tenho a impressão, analisando a minha esposa, Elaine Lauck, e até a minha filha também, Fernanda Lauck Jablonski, ou até o meu filho, Gabriel Lauck Jablonski, que tem essa impressão que os filhos, sem querer, imitam os pais, né? Ou seja, existem várias características do meu sogro e da minha sogra que a minha esposa imita. Existem várias características minhas, por exemplo, toda a parte intelectual, minha filha imita 100%. Só que ela imita conscientemente, ela quer ser igual a mim, né? Ela escreve livros, ela estuda idiomas, ela lê muito. Já eu tenho um outro lado, e até é meio estranho a pessoa ter dois lados completamente diferentes, e eu sei que o Alberto Dalmolin Filho também tem esse lado, né, de ser maratonista, de praticar muitos esportes, de escrever literatura, e escrever também ensaio e tal. Eu tenho o lado esportista, então eu pratico musculação e karatê há 40 anos. Eu comecei com 16 e agora estou com 56. Vou fazer 57, vai fazer 41 anos. E o meu filho foi por esse lado esportista. Ele também começou a fazer musculação e está querendo fazer bodybuilder, ou seja, querendo ser fisiculturista. Então, cada filho, de certa forma, imita os seus pais. E a minha mãe era uma leitora voraz, ela lia absurdamente. Quando se aposentou muito cedo. Eu acho que ela se aposentou aos 48 anos, ela passava a ler um livro de 200, 300 páginas por dia. E eu via isso, ela tinha uma biblioteca enorme e foi sem querer, mas começou a me influenciar. Minha mãe havia comprado para mim e para o meu irmão, Edson Jablonski, que virou... Ele é formado em Educação Física pela URGS, tem 2 pós-graduações, e ele é concursado pelo Estado como professor de Educação Física e pela Prefeitura de Cachoeirinha.
E ele foi bandeirinha de futebol profissional durante, eu acho que, eu não sei se foi 17 anos ou 22 anos, essa data eu não me recordo, mas... Então ele foi bandeirinha de jogos importantes, Grêmio, Flamengo, Inter, tal, etc. Mas eu, Mas o meu irmão, o ponto que eu queria chegar, meu irmão não lia. E a minha mãe comprou um conjunto dos melhores livros do Júlio Verne, para mim e para o meu irmão, os melhores livros do Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, e os melhores livros do Eça de Queiroz. Eu li tudo. E talvez influenciado pela e o minha teu mãe, que lia. irmão não leu. Meu irmão não leu nada. Meu irmão não leu coisa nenhuma. Isso faz a diferença, né? Isso, a minha filha lê vorazmente e é estudiosa e tal. Meu filho também é estudioso, ele tem notas boas, mas o meu filho não lê nada, acho que nunca leu um livro na vida. Mas o detalhe interessante é a tua família, né? Está sendo endereçada, está sendo estimulada para fazer justamente que o pai está fazendo. Tu, no teu caso, tu estás fazendo o que a mãe estava desenvolvendo, mas aqui eu quero voltar no tempo e tu vais nos contar o que aconteceu. O senhor, teu pai, o Eduardo, ele tinha uma oficina Hum. e ele chapeava carros, pegava carros que estavam batidos e deixava assim de uma maneira fora de série, perfeitos. E Isso até, houve, naturalmente, uma proposta de alguém que disse: olha, se tu deixar o carro batido que eu te levar aí, em condições de levar numa concessionária, e a concessionária receber como carro que nunca foi batido, nós te damos um valor alto, que eu também não sei exatamente, mas um valor alto que fez a diferença. Pode nos contar isso aí? essa é uma história que é uma lenda na minha família. Contaram para mim muitas vezes, né? Meu pai não tinha estudo, ele nasceu numa vila de polacos, em Guarani das Missões, falava polonês, e depois ele aprendeu português, só que mais tarde. Ele aprendeu espanhol também com muita perfeição, e tinha muita facilidade para idiomas. Eu acabei pegando essa facilidade para idiomas que o meu pai tinha. E daí meu pai trabalhava, ele não tinha estudo, sabia, talvez, ele deve ter feito o primeiro, segundo ano do ensino fundamental, e ele começou a trabalhar como chapeador e pintor de carro. Mas ele também entendia bastante de mecânica, e dizem na minha família que ele era um gênio no assunto, era um gênio. Ele fazia um carro batido ficar perfeito. E depois ele ensinou um primo meu, e esse primo meu ensinou o filho dele, e todos trabalham na mesma profissão que era o meu pai, que havia primeiro aprendido. Aí dizem que um grande empresário de Porto Alegre, milionário, comprou um carro 0 km e deu para a esposa. E a esposa pegou o carro para passear, a primeira vez já bateu, já demoliu o carro na primeira andada. E o empresário, pô, mas eu dei um presente para a mulher arrebenta com o carro em 5 minutos. E disseram para esse empresário que tinha um chapeador em Porto Alegre que era um gênio, fazia ficar perfeito. Aí ele chegou lá na oficina do meu pai e teria dito, isso é uma lenda, né? Não sei se é verdade exatamente isso ou não, mas o meu pai ficou rico daí, né? Disse assim, ó, cara, eu queria que esse carro aqui ficasse 0 km. Disseram que tu sabe fazer isso. Se tu fizer, a gente faz uma aposta. Ó, o valor do carro é tanto. Se tu fizer ele ficar perfeito, que a gente leve a uma concessionária e eles digam que o carro está perfeito, que nunca foi batido, eu te dou X, mas um valor astronômico, um dinheiro gigante. E o meu pai, eu deixo, só que eu preciso de bastante tempo. Eu não lembro quanto é que era o tempo, não sei se 6 meses, não sei, é um tempo grande. E o meu pai teria feito esse carro, reconstruído todo ele, e ficou perfeito, e levaram na concessionária. Meu pai dizia uma concessionária, ele dizia muito o nome de uma concessionária, eu não me lembro se era Porto Alegrense, o que era a concessionária. E daí disseram lá, esse carro aqui tá perfeito, nunca foi batido, e ó, ganhou a aposta. Daí, a partir daí, meu pai ganhou muito dinheiro, montou uma empresa grande, de grandes proporções, ele chegou a ficar milionário.
e comprou muitos imóveis, comprou várias casas, comprou uma mansão em Porto Alegre também, que eu morei nela até uma determinada idade, só que depois separou da minha mãe, aos 12 anos, meus 12 anos, e aí a situação foi Foi diferente. diferente. Mas uma coisa realmente, Eduardo Jablonski, mudou a tua vida. Justamente quando eras jovem, aos 15 anos, caiu na tua mão ou te deram um livro chamado, cujo autor era Otto Maria Carpo. E esse livro era um crítico literário. E a partir daquele momento, o que aconteceu contigo quando leste aquele livro? Eu já lia bastante por causa da minha mãe, tinha lido os principais livros do Júlio Verne, já tinha lido todos os livros do Machado de Assis. Ele publicou 26 só, eu tinha lido tudo mais ou menos nessa época. E eu tinha lido também todos os principais livros do Eça de Queiroz, e não lembro exatamente como apareceu na minha mão um livro de crítica literária do Otto Maria Carpo. E eu comecei a ler o livro e fiquei apaixonado instantaneamente. O cara falava 8 idiomas. E daí esse cara tinha a impressão que ele tinha lido todos os clássicos do mundo, tudo. Meu Ele Deus! havia... Não, era a impressão que eu tinha, mas Sim, isso sim. é realmente impossível, não tem como ler todos os clássicos do mundo. Eu tento fazer isso há anos e sei que é impossível. Tem muitos clássicos que eu não consegui ler ainda, alguns têm uma quantidade enorme de páginas. Eu estou lendo o Conde de Monte Cristo, por exemplo, agora. Eu estou na página perto da 400, só que tem 1.277 páginas a edição que eu tenho. Então, é tudo muito volumoso, é tudo muito grande. É difícil de conseguir cumprir essa meta de ler todos os clássicos importantes do mundo. Mas eu tinha essa impressão. Otto Maria Carpo parecia que tinha lido todos os clássicos do mundo e no idioma original. O idioma nativo dele era alemão, e ele escrevia em português, porque ele fugiu da guerra, fez amizade com um crítico literário brasileiro, que eu li toda a obra também, que é o Álvaro Lins. Também foi um dos primeiros que eu li a obra inteira dele, de crítica literária. E esse cara disse assim, olha, no meu país eu escrevia crítica literária, se tu me der uma oportunidade, eu aprendo português e escrevo aqui também, eu preciso sustentar minha família. E daí o Álvaro Lins disse, não, então tá, então vamos começar a escrever, eu te dou uma coluna em jornal. Aí começou a escrever crítica literária em jornal e escreveu absurdamente. Escreveu em português, esse austríaco que falava 8 línguas, e ele era formado em 4 faculdades diferentes. E aí eu pensei, botei na minha cabeça, eu vou ser o Otto Maria Carpo. Não, mas é justamente que eu ia te perguntar. Aquela pessoa, aquele modelo, E eu tinha 15 anos de idade quando tu eu... passaste a enxergar no Otto Maria Carpo alguém que tu poderias ser no futuro. Tu pode nos contar sobre as tuas realizações para conseguir te igualar a este modelo que tu criaste? Uma vez eu comentei isso com o Rafael Ban Jacobsen, que foi presidente da Academia Rio Grandense de Letras, e eu acho que eu comentei também com o Juremir Machado da Silva, comentei isso também, escritor, jornalista aqui do Rio Grande do Sul. Eu não quero me igualar ao Otto Maria Carpo, porque eu acho que toda a minha obra não vale uma página dele. Não, Ele é um gênio, é um isso gênio da é uma crítica literária. mera colocação que naturalmente eu não concordo, porque tu tem uma vasta experiência, tu enxergaste ele como modelo, tu estás chegando lá, ele produziu 43 livros, hoje tu estás no 39º, então... Isso. A minha ideia seria, ele produziu 4.300 páginas. Como os meus livros geralmente têm 100 páginas, eu estou no 38º, que em vias de publicar o 39º, que é um livro a respeito da tua obra. Tá. Então eu mais ou menos vou ficar com 3.900 páginas. Faltariam, tecnicamente, para que eu publicasse mais 4 livros de 100, mais ou menos 100 páginas, aí eu conseguiria
chegar na minha meta de vida, que seria publicar as 4.300 que publicou o Otto Maria Carpo, mas eu não estou querendo igualar ele, eu me acho muito inferior a ele. O Otto Não, Maria não, Carpo isso é um... é uma forma de expressão, pois que todos os que estão nos assistindo e nos seguindo é, percebem que nós estamos diante de um crítico literário de um maior gabarito aqui do Brasil. E, consequentemente, isso tem um reflexo importante. Eu acabei fazendo o seguinte, por exemplo, o Maria Carpo fez 4 faculdades, mas ele fez faculdades em áreas distintas, fez em química, fez em coisas assim. Eu já estou na 4ª faculdade, quero me igualar ou seguir, né? Porque eu ainda pretendo fazer outras. Eu fiz letras português e inglês no La Salle, Universidade La Salle em Canoas, que inclusive é meu ganha-pão, porque eu fiquei fluente em inglês e eu dou aula de inglês, é o que eu trabalho e é como eu me sustento. Foi assim que eu formei minha família e etc. Comprei apartamento, carro e etc. por causa do meu inglês. Mas depois eu fiz faculdade de filosofia pela Federal de Pelotas, porque eu acho que tem tudo a ver, que tem uma junção para com a literatura, para a crítica literária. Sim. Eu acabei fazendo também faculdade de letras espanhol, também pela Federal de Pelotas, e agora estou fazendo faculdade de Libras pela Universidade Federal, é Faculdade Tecnológica de Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais, pela Faculdade Federal de Rio Grande, é a FURG, a Fundação Universidade Federal de Rio Grande. Essa é a 4ª faculdade que eu estou fazendo. Porque tem literatura também, mas uma visão diferente, é uma linguagem diferente, língua dos surdos. E o Otto Maria Carpo fez faculdades, parece que fez direito, fez letras, fez política, alguma coisa assim. Entrou na área de química também. Sim. Então, e ele aprendeu e foi fluente em 8 línguas. Eu já consigo falar 6 línguas fluentemente. Estou estudando alemão e estou estudando catalão, mas ainda não domino, não sei falar. Que maravilha! Para quem nos assiste, para mim e para todos que gostariam de aprender 1, 2 ou 3 línguas, o meu amigo já é fluente em 6. Mas aí tem um detalhe que eu acho importante ressaltar. Que coisa se maravilhosa. não for incomodar, se não for perder, se não for ter, a mocinha está fazendo... Sim, fica tranquilo. Sim, mas aí se não for causar nenhum tipo de transtorno, mas porque tem muita gente que fala inglês, mas não fala inglês, né? Because of that, I'd like to talk a little bit in English to show that I talk in English. I started studying English in 1991, and I have been studying English until now. It's the way that I work. I work teaching English to the students and so on, yeah. Então é só para mostrar que eu realmente falo inglês, eu não estou dizendo, chutando, tal, etc. Não, Já com relação ao espanhol, por exemplo, eu empecé a estudar espanhol em 89 e eu fui casado com uma uruguaya por 14 anos, então eu vivi entre uruguayos, eu tive que falar em espanhol todo o tempo. O primeiro emprego que eu tuve foi exatamente... Você habla correctamente em espanhol? Sí, mi español es muy fuerte, muy fuerte. O sea, hubo una época que yo pensé que hablaba español así casi como yo hablo hoy el portugués, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar español escuchando a las personas hablando en 89, que fue, yo viajé muchas veces a la ciudad de Artigas, en Uruguay. Sí. Y después yo vi que vos hablabas español también con perfección. Io ho cominciato a studiare italiano nel 95 perché bisognerebbe lavorare e fare alcune cose intervistando italiano o italiani, no? E ho cominciato a ascoltare video e film, gialli che si dice in italiano, e parlo bene l'italiano. Il mio italiano non è buono come il mio spagnolo e anche il mio inglese, ma io parlo molto bene l'italiano. Et j'ai commencé à parler français en 98. Et je pense que mon français, ce n'est pas parfait, mais je peux parler français, je peux écouter une vidéo en français, je peux regarder un film en français, comprendre toutes les choses. Aujourd'hui, ce matin, je ne parlais pas en français avec mon professeur,
Mon professeur parle très bien français, Zilabert. Et, il y a besoin d'étudier plus, d'écouter tout le temps, d'écrire en français, lire en français, écouter en français. Os que estão nos seguindo vão ficar encantados, vão querer estudar vários idiomas, tenho certeza que... Mas aí o que eu estou querendo dizer, assim, ó, são 4 línguas estrangeiras, a língua portuguesa, que é a 5ª, e a 6ª, eu já me sinto fluente falando em Libras, né? Eu estudo, então, a língua brasileira de sinais por 6 anos, né? E eu comecei a fazer faculdade de Libras agora, mas tá difícil fazer. Então, Libras, né? Libras é uma língua. Então, é a língua dos surdos. E a pessoa tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito por essa língua do surdo, que é da comunidade dos surdos, aqui do Brasil, que é de Libras. Mas tá difícil, tá difícil. A faculdade tá difícil. Então, são as 6 línguas. Eu estudo também alemão, mas ainda estou numa fase muito inicial. E estudo catalão faz 6 anos também, mas eu entendo 100%, mas não sei falar. Je parlo una mica de català, je entenc tothom, mas je não parlo català. Ou seja, eu entendo tudo, mas ainda não falo. Tem a fluência. Eu consigo falar uma frase ou outra se eu parar, pensar, mas isso não é ser fluente. Fluente eu sou nas outras. Sim. Mas isso não é ser fluente. Bom, por isso que eu queria, desculpa, mas eu pensei que eu tinha que mostrar, porque dizer que fala é uma coisa, e efetivamente falar é outra, completamente diferente. Fizeste uma coisa extremamente positiva, porque todos os que nos seguem têm aquela visão das pessoas que dizem alguma coisa, mas apenas dizem, tu não apenas... Falaste que estás fluente numa língua, mas conseguiste expressar de uma maneira clara para que as pessoas entendam. Agora eu queria... Não, mas chegou, desculpa, mas chegou o ponto assim, ó, então o meu ídolo falava 8 línguas, para mim faltam 2 ainda, para eu chegar no meu ídolo. Não, eu acho que essa busca constante por se aperfeiçoar, por atingir um objetivo, isto eu acho que é importantíssimo para cada um de nós ter uma meta. Eu vou chegar lá, como eu vou chegar lá? E é o que tu fazes, estudando, trabalhando, enfim. Mas eu tenho uma outra pergunta para ti. Eduardo, vais lançar um livro sobre a crítica literária dos meus 11 livros que publiquei. Será lançado na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. Pode nos falar a respeito? Bom, eu não conhecia o Alberto Dalmolin Filho, né, que está aqui presente, então, e quando eu comecei a ler, primeiramente, tudo foi diferente, tudo diferente. Então, tudo que eu li do Alberto Dalmolin é diferente dos outros autores que eu estava acostumado a ler, mas quando a gente se encontrou pessoalmente para conversar no Hotel Schenkel, em Tramandaí, que é onde a minha esposa gosta de passar as férias e tal. Então, eu fiquei muito impressionado porque o Alberto Dalmolin é um gênio, ou seja, altamente preparado, tem 2 faculdades, 2 mestrados, cumpriu um sonho que eu gostaria de cumprir, de fazer um doutorado e fazer uma tese de 1000 páginas. Eu tenho mestrado em literatura brasileira pela URGS, não fiz doutorado ainda, não consegui fazer doutorado ainda, mas eu tinha esse sonho de fazer 1000 páginas. Ele fez as 1000 páginas. Por coincidência, era o meu sonho e ele já cumpriu, fez as 1000 páginas, né? Então, na realidade, o livro, por exemplo, assim, todos os autores de literatura brasileira que eu conheço, e eu passo a vida inteira tentando ler todos os livros de todos os clássicos, todo mundo fala só coisa negativa. Alberto Dalmolin, ao contrário, fala só coisa positiva. Então, todo mundo fala, não usa adjetivo nunca. O Alberto Dalmolin usa bastante adjetivo, né? Então,
Até acontece uma curiosidade, assim, ó, curiosidade. A gente vê no Facebook, eu não tenho Instagram, eu nem sei o que é Instagram, mas Facebook com autores, escritores eu tenho. E aí aparecem frases de autores importantes da literatura nacional, Machado de Assis, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, com frases positivas e otimistas. Só que eu li a obra inteira deles, eles não disseram nenhuma frase positiva e otimista. O Alberto Amolim disse várias frases positivas e otimistas. Então, na realidade, aquelas frases que pegam do Machado de Assis e põem no Facebook são todas falsas. Aquelas frases que pegam lá positivas e otimistas do Machado, da Clarice Lispector, do João Guimarães Rosa, do Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, são todas falsas. Eu li a obra inteira deles, eles não disseram nenhuma frase positiva e otimista. O Alberto Dalmolin disse muitas frases positivas e otimistas, poderiam ser pegas e colocadas no Facebook, por exemplo, né? Então, na realidade, tudo que eu vi da obra é tudo diferente do que a gente analisa da literatura brasileira e também da literatura mundial. Tem bastante, sempre tentando ver uma coisa positiva, nobre, uma coisa que vai eventualmente fazer o leitor pensar em coisas interessantes, em coisas que possam enriquecer a sua vida. Por exemplo, eu estava lendo agora Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. E daí o Marcelo Rubens Paiva, foi ontem que eu li a frase que eu vou dizer. E daí o Alberto Dalmolin faz exatamente o oposto. Então, Marcelo Rubens Paiva disse no livro Ainda Estou Aqui, página 65, porque eu li ontem, né? Eu me lembro de cabeça. Aí disse assim, mas aí o meu pai se mudou, a gente foi para o Rio de Janeiro e eu ficava com inveja que os meus colegas não iam para aula, não estudavam, e eu tinha que ir para aula enquanto eles estavam jogando bola. Ou seja, o Alberto Amorim faz exatamente o oposto. Ele elogia o fato de estudar, elogia o fato de estar fazendo uma faculdade, ou seja, daí diz da importância de ter uma formação, da importância da pessoa se desenvolver intelectualmente, porque é através do desenvolvimento intelectual, que é uma coisa que eu falo enormemente para meus alunos, e alguns alunos se irritam com isso, não querem saber de estudar, eles querem saber de fugir da escola, e de abandonar o estudo o mais rápido possível, mas o Alberto Dalmolin fala exatamente o oposto, ou seja, defende a escola, defende a visão otimista da vida, ao contrário dos outros escritores, ou seja, eu fiquei muito impressionado porque tu é um gênio, pessoalmente falando, obrigado, conversando com as pessoas, obrigado. Mas eu fiquei muito impressionado também porque tua literatura é totalmente diferente do que eu estou acostumado, é muito diferente. E depois, só que daí eu fiquei pensando, o livro, os livros todos que eu li, cada um deles tem uma visão do mundo. Tem um livro também que todos os autores sempre são estudiosos, mas num deles não é estudioso, que daí é um cara que é um mendigo, e mesmo sendo mendigo, ele consegue dar a volta por cima e virar empresário, e aí tu acaba dando, é uma caixa de bombom, esse livro. Caixa de bombom. E nesse livro daí tu acaba dando, virando um professor e ensinando como ser um empreendedor, ou seja, como fazer para pessoa, o cara quer ficar rico, quer se dar bem na vida, então, então faz isso, 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 é como se fosse um passo a passo, ou seja, para tentar ensinar as pessoas que todos os caminhos podem levar a pessoa a ter uma vida melhor, até o sem estudo, apesar que todos os livros tu sempre fala e enfatiza a importância de estudar, a importância, tem um dos livros que fala Mani, A Ciência do Amanhã. A Ciência do Amanhã, que fala sobre o gurizinho que aprende muitos idiomas, e inclusive aquilo ali, para quem não sabe falar um idioma estrangeiro, pode parecer um absurdo, mas não é absurdo, não é absurdo. Sim, tu já sabe 6? Não, porque o teu personagem aprendeu vários idiomas, daí o leitor pode achar assim, não, mas aquilo ali é um absurdo, como é que o cara vai aprender tanto? Não, é fácil, tu pega o cara, leva lá, vai morar no Japão, convive com as pessoas e tal, pega o idioma. Então, essa é a maneira mais fácil de aprender um idioma. Então daí tu enfatiza no estudo, enfatiza em aprender idioma, enfatiza em ter uma vida melhor, enfatiza em coisas positivas para a vida das pessoas. E tudo isso eu tentei retratar no livro de crítica literária, perfeito, a respeito do Alberto Dalmolin Filho. Que é a maneira como eu enxergo a vida, e os personagens representam essa maneira de sempre se superar.
Então, as pessoas que pegam qualquer um dos livros, quando terminam aquela leitura, é um up, tem vontade de ir em frente, de realizar, de fazer, que é isso é que eu pretendo contribuir, que essa é a maneira. Mas eu, como estamos no final da nossa entrevista, infelizmente, eu queria te fazer uma pergunta, Eduardo. Tu tens hoje uma formação diferenciada, sem dúvida. Qual a sugestão que podes dar para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo, em especial para os jovens, sobre a formação que eles devem ter, tanto pessoal quanto profissional? O que tu dirias? Bom, na realidade, com relação à importância do estudo, o estudo tem duas importâncias, no meu ponto de vista, que pode salvar a vida das pessoas. Em alguns livros de psicologia da educação, e eu já li vários, se comenta o seguinte, olha que interessante, até os 40 anos de vida, isso eu li recentemente, até os 40 anos de vida, se tu nunca estudou, nunca leu, nunca fez absolutamente nada, o teu cérebro é mais ou menos saudável até os 40 anos. Dos 40 aos 50, tu perde 5% da inteligência, do poder cognitivo do cérebro. Dos 50, se tu nunca estudou, nunca leu, nunca fez nada. Então, dos 50 aos 60, mais 5%, dos 60 aos 70, mais 5%, e dos 70 em diante, aí cai vertiginosamente o teu poder cognitivo. Se tu estudou, se tu está sempre lendo, se tu está sempre escrevendo, se tu está sempre fazendo cursos diferentes, é o teu caso. Tu segue gênio aos 82 anos de vida. Então a pessoa consegue seguir com a inteligência no ápice. A outra situação que a escola pode salvar a pessoa é que se tu trabalha numa fábrica, eu tenho vários alunos meus que trabalham em fábrica, obviamente todos os empregos são honrados. Obviamente tudo que pode comprar o leite para tu dar para o teu filho é nobre. Sim, claro, tudo é nobre, claro, evidente. isso é importante. Mas se tu trabalha sem estudar, aí tu vai ter um emprego, talvez lá nas fábricas de calçados de Santo Antônio da Patrulha, tu vai ganhar, não sei, R$ 1.800. Só que se tu fizer uma formação universitária, a formação universitária que paga menos é a de professor. Só que a de professor, se tu for trabalhar na prefeitura de São Antônio da Patrulha, de manhã e de tarde tu já ganha, sei lá, tá, matemática assim, sem ter a calculadora na minha mão, não vou calcular direito, mas tu é capaz de ganhar 4, 5 vezes mais do que isso. Se tu trabalhar no estado, ou talvez possa ganhar 5, 6, 7 vezes mais do que isso. Né? Se a pessoa fizer outro tipo de graduação, eu não gosto de falar, absolutamente nunca falo de política em sala de aula, mas foi criado por um determinado governo a Universidade Aberta do Brasil em 2005, e essa Universidade Aberta do Brasil é o que eu aproveito lá em São Antônio da Patrulha, tem faculdades federais de graça para todo mundo, então tu pode fazer uma formação, a formação é de graça, é fácil de entrar, não é igual aqui o caso da URGS, que é muito difícil de entrar, mas lá não, lá a formação é de graça, é pela Universidade Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas, a Federal de Rio Grande e até a URGS tem cursos ali. Sim, tu pode fazer qualquer curso. Então tu quer dizer que de uma hora para outra, qualquer pessoa que queira estudar, que não tenha condições, pode fazer as faculdades de graça online, eu acredito, não? Isso, lá em Santo Antônio da Patrulha tem essa Universidade Aberta do Brasil, um polo, é considerado o melhor polo universitário do Brasil e oferece uns 20 e poucos cursos diferentes por universidades federais. A pessoa pode fazer de graça, tu entra apenas com uma redação e daí tu vai ter uma formação e através dessa formação, em vez de tu ganhar 1.500, tu pode ganhar 5, 6, 7, pode ganhar R$ 9.000. Sim. E não precisa ganhar 1.500, pode ganhar R$ 9.000. Eu conheço gente que fez a graduação, trabalha de manhã e de tarde de noite e ganha R$ 9.000. Perfeito. Então, eu conheço gente que ganha R$ 6.000, eu conheço gente que ganha R$ 5.000, não precisa ganhar 1.500. Sim. Então, pelo que eu percebi, a tua orientação é mostrar para as pessoas de todas as idades que o estudo,
a dedicação e a visão para o futuro. Claro que pode começar desde jovem, se estimulando, estudando e seguir em frente, porém, isso também serve para pessoas que já têm idade e que Claro, queiram claro. evoluir, e que queiram avançar no tempo e sempre conscientes, e sempre lúcidos e cada vez melhores. Eu te confesso, como tu, aliás, disseste, que eu me sinto tão bem quanto eu já estava há alguns anos atrás. Sim, Compreende? Talvez por esse fato de querer investir, de tá sempre querer estudando. criar coisas novas, de ter amigos como tu e outros tantos, e que a gente percebe que estão indo em frente porque abrem a mente para outros assuntos e nós temos que estar aberto para coisas novas. Mas, grande amigo, nós estamos no final da nossa entrevista e eu quero te agradecer por estares aqui. Eu tenho certeza que todos os que nos seguiram estão felizes por ver alguém que se destaca, nosso, aqui do Rio Grande do Sul, que está entre os melhores críticos do Brasil. Primeiro, meus cumprimentos, nossa homenagem, e muito obrigado por estares aqui conosco. É um prazer. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Nesse momento é muito importante dizer para ti que este exato momento daqui que nós estamos e essas palavras que nós levamos, tenho certeza que vão frutificar. Nós temos que, tu disseste que Esse aqui é um livro novo, lancei a respeito de um poeta aqui do Rio Grande do Sul, só que eu fiz uma brincadeira, porque esse livro todo aqui é como se fosse sobre um escritor fantasma. Então, um livro de crítica literária a respeito de um escritor fantasma. Se alguém quiser ler e tentar descobrir quem é esse escritor fantasma, essa é a brincadeira. Muito obrigado. perfeito, perfeito.